Eu sou a Débora, tenho 25 anos e sou autista. Vim compartilhar um pouquinho mais do meu mundo com você, na tentativa de contribuir para você que convive aí com a realidade do autismo, que tem na família ou que é o próprio autista do caso. Sabe como pode ser um desafio, mas também pode ser uma aventura. Viver aí essa nossa realidade, né? Mês passado eu participei de uma entrevista para a emissora Canção Nova, que foi, assim, um presente para mim, porque juntou dois assuntos que eu amo muito, que é o autismo, que eu aprendi a amar, que eu entendi que faz parte de quem eu sou, que é algo que se você virar para mim e dizer assim, Débora, tira o que é do autismo e deixa só o que é da Débora, não tem como, é impossível, porque tá nos meus genes, tá na minha mente, tá no meu cérebro, tá no meu sangue, tá no meu corpo, tá em tudo que eu sou. Então não tem como separar o autismo da Débora. E eu não trocaria a minha realidade por nenhuma outra, mesmo com tantos desafios que eu tenho. Então eu sou grata a Deus por ser como eu sou. E sou grata pelos desafios, porque os desafios me tornaram uma pessoa melhor, uma pessoa mais humilde. Me fizeram ter empatia pelos problemas das outras pessoas, as dificuldades dos outros. Uma vez que eu sei quais são as minhas dificuldades, as minhas limitações, eu te encorajo a assistir, porque fala da questão do relacionamento, da família, do diagnóstico. Tem a visão do meu mestre como educador, como pessoa que se prontificou a ajudar. E tem a visão da terapeuta também, que dá o parecer dela como profissional, como quem tem propriedade para falar do assunto de forma oficial. E o Taekwondo, que é a arte marcial que praticamente formou o meu caráter, me ensinou valores que talvez eu não encontraria em outro lugar. Então, assim, foi uma experiência ímpar e eu não poderia deixar de compartilhar aqui no canal. Então, eu pedi permissão à emissora para que eu fizesse alguns cortes na entrevista, porque ela ficou longa. Eu consegui reduzir para 25, com pesar no coração, porque eu queria colocar tudo. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui na descrição, para caso você tenha curiosidade de assisti-la na íntegra. É isso. Muito obrigada e que Deus te abençoe. Nosso programa hoje, ele é exatamente esse, a gente falar um pouquinho de como nós podemos superar alguma dificuldade, aquilo que nós temos, também através do esporte. Vamos falar sobre isso com a Débora, que está aqui com a gente, para partilhar um pouquinho. Ela tem autismo, descobriu há mais ou menos um ano, está aqui linda para partilhar com a gente a sua superação através do esporte. Também conosco o mestre Júlio, que é professor de Taekwondo, está aqui já a postos, todo preparado para partilhar com a gente. E a Alexandra Rangel, que é terapeuta ocupacional e mestre em ciências da saúde. O autismo, como que você descobriu? Na verdade, já tem mais tempo que eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Eu sempre soube que tinha algo de diferente comigo, desde muito mais nova. Porém, depois de ver um documentário sobre o autismo mais específico, que eu fui ligando as coisas. Pelo menos algum grau disso aí eu devo ter. Foi quando eu comecei a pesquisar por mim mesma. Não comentei com ninguém na época. Só uns 5 anos atrás. Comecei a estudar, olhar, comparar as coisas e guardei. Não cheguei a comentar com ninguém. Até então, para mim, eu já sabia que era, mas não... Você já tinha chegado ao seu diagnóstico? Já tinha o meu autodiagnóstico já. Quais as dificuldades que você tinha, que você percebia? Desde pequena mesmo, eu sempre fui muito fechada, tinha dificuldade de sorrir, de ter essa reciprocidade, né? A pessoa chegar e conversar. Eu tinha respostas muito curtas, era aquela coisa de... A pessoa chegar para conversar com a criança e desenvolver aquela conversa, ainda que sem sentido, eu não desenvolvia. Era resposta pronta e só. Aí eu sempre tive muito problema para socializar, para dizer o que eu queria, para pedir, por exemplo, no momento da escola, ali no horário escolar, de pedir para ir ao banheiro. Na hora do recreio, eu não saía para a cantina, para o pátio, eu ficava dentro da sala. Então, eram coisas assim que me incapacitavam mesmo, não era... uma simples dificuldade, não, eu até tinha vontade, mas me sentia assim, extremamente vulnerável e não conseguia realmente sair daquele lugar seguro que eu encontrava. No caso, na sala de aula, né? O diagnóstico ter chegado de forma tardia me expôs a muito sofrimento.
Você acha que não ajudou? Eu sofri muito, passei por depressão, tive vontade de suicídio aos 17 anos. Foi até na época que eu tive a experiência de conversão. Não fui exposta às coisas do mundo, assim, drogas, etc., essa coisa mais prejudicial do corpo em si, mas a minha mente era totalmente perturbada, sabe? Por conta dessa carga que eu trazia e que eu não compartilhava com ninguém. Você não sabia o que era diferente, não sabia o porquê. Sabia que tinha algum tipo de diferença, um problema em si ali na época. Eu não sabia o porquê, não sabia o que fazer com aquilo. E muitas coisas eu passei sozinha, né? Então, que aí você não partilhava com seus pais. Que é até uma das características, essa dificuldade de externar o que sente, de colocar em palavras o que sente. É ter essa comunicação de mão dupla, né? Você fala o que você sente, eu entendo e eu te dou a resposta. Então, às vezes, a gente tem essa ligação quebrada, a gente não consegue nem entender o que o outro quer dizer e nem explicar o que sente. E o esporte ajudou você a sair, né, dessa zona de conforto. E a gente vai acompanhar um pouquinho da Débora com o mestre Júlio lá. Eu quero saber como que vocês vivem essa realidade do esporte. Nossa equipe foi lá filmá-los, eles em ação. Perseverança, integridade, cortesia, autodomínio, espírito indomável. Com base nesses 5 princípios, a Coreia criou o Taekwondo. O Taekwondo é uma arte marcial sul-coreana, que chega no Brasil aproximadamente na década de 70. Uma arte muito bonita, muito completa. Ela traz técnicas muito admiradas pela precisão de chutes, né? Mas também utiliza as mãos. E junto com a cultura coreana, o Brasil vem praticando essa arte muito bonita. Muitos benefícios que vão desde os aspectos físicos, os pilares da prática física, né? Que é força, flexibilidade, resistência. Mas também invade o campo psicológico, pela filosofia sólida que a arte marcial sustenta, de uma diretriz de educação muito firme, né? E hoje tem contribuído bastante, por exemplo, na formação de limite, não só das crianças, mas do indivíduo como um todo. A nossa equipe veio até a academia do mestre Júlio para acompanhar um período de treinos de Débora, uma atleta autista. Eu era bem pequena, eu tinha 11 anos de idade, eu era obesa na época, então eu estava procurando aí alguma atividade física para fazer. E daí eu gostei de primeira, mas antes de começar a fazer o Taekwondo, eu já era assim, apaixonada por artes marciais, então meio que encaixou tudo. Eu fiquei bastante tempo sem treinar, fiquei aí quase, acho que 10 anos parada. E aí eu decidi voltar, eu tinha parado na faixa ponteira preta, né, e eu tinha o sonho de formar a faixa preta. Aqui foi um divisor de águas nesse sentido, foi quando eu finalmente tive a coragem de procurar um diagnóstico, né, procurar um profissional, porque até então era só suspeita e era uma coisa mais sozinha, assim, eu passava por aquilo sozinha. Então foi quando eu tive que externar o trabalho do mestre, a forma como ele tratou tudo, né, que ele tentou, assim, de todas as formas, adaptar a minha realidade para que eu pudesse desenvolver. Nada substitui. O Taekwondo, entre outras coisas, estimula a capacidade de concentração e aproxima as pessoas. Quando a Débora chegou, eu não sabia que ela era autista. Ela era um pouco mais tímida e aí eu tentei me aproximar, até porque ela era uma das poucas meninas que estavam no meu horário de treino. E bem depois eu fui descobrir que ela tinha essa questão do autismo. Realmente ela tem uma técnica assim excelente. Para mim é uma das melhores técnicas da academia. E aí a gente foi observando, foi vendo como ela era e eu tentei me aproximar respeitando os limites dela. A disciplina aprendida dentro do tatame reflete ainda o desempenho de Débora, que nos desafios próprios de uma autista consegue ser inspiração para muitas pessoas. O esporte ele é fundamental para autoimagem, né? Você se vê diferente. A partir do momento que você consegue fazer algumas coisas diferentes, você pensa assim, eu não sou tão coitada assim, né? Porque a deficiência traz essa realidade. Você olha para o espelho e fala assim, não vai dar em nada. E o esporte ele te possibilita a ver horizontes que talvez se você não fizesse, você não enxergaria. Não ficar preso ali ao diagnóstico, ao rótulo, àquilo que as pessoas pensam que você tem que ser, porque você é, sabe? Assim, você é autista, então você não pode fazer isso, isso, aquilo. Não, você não pode deixar se limitar por conta disso. É você quem se faz, né? É você quem se limita. Então, é uma luta contínua consigo mesmo. Como que você percebeu assim, que você recebeu
a Débora e pôde ajudar nesse, que ela falou tão bem dele, né? Que agora a gente quer saber como que o senhor trabalhou aí para ajudar nesse processo da socialização. Sim, é um olhar que a gente tem, né, para a atividade. Eu tenho isso em mim, né, desde que eu comecei a lecionar arte marcial, a trabalhar, porque ela também serviu disso para mim. Eu tenho uma história assim também lá atrás. E aí eu defini o meu trabalho baseado nesse olhar mais delicado, mais sensível às pessoas que precisam. Eu gosto muito de ajudar quem precisa de ajuda. Na verdade é isso. Meu coração se sente muito seguro e protegido quando eu protejo o mais fraco, entendeu? Como se fosse uma forma de gratificar pelo meu crescimento, pela minha conquista, por vencer esses obstáculos. Sempre que eu vejo uma pessoa necessitada, eu me vejo na obrigação de servir e protegê-la. Então acho que foi esse olhar para a Débora que me atraiu muito, por vê-la tão bela em todos os sentidos, técnico, no aspecto físico também, um olhar, uma menina bonita em todos os sentidos, né? Então, e determinada. Muito determinada, muito. Eu conheço, a gente consegue entender, porque essa fragilidade que aprisiona ela, eu sei que isso é uma força incrível, porque reconhecer a sua fraqueza é talvez a sua má força. Sim, né? A sua potência. Exato. E eu vejo isso todo o tempo. Como que as pessoas, às vezes, que estão acanhadas, elas têm um potencial interno incrível, muito forte, pronto para explodir a qualquer momento, né? A primeira aula que a Débora fez, não sei se você lembra, né, Débora? Eu parei a aula e falei, você é muito boa. A precisão da técnica dela é incrível, como que ela preocupa com pequenos detalhes, posição de dedo, a angulação das mãos, as bases, a estrutura toda muito bem encaixada e muito bem realizada. Olha só, Débora, que chique, só elogios hoje. No caso do seu hiperfoco, você foi para o esporte, foi para o taekwondo? A arte marcial sempre me chamou atenção. Era sempre o mesmo tipo de filme que eu assistia. Eu não lembro o nome agora, eu acho que era Três Ninjas, alguma coisa assim. Eu assistia várias vezes. Passava na TV e eu comprei a fita e eu assistia e ficava assistindo, repetindo os movimentos. Foi até por isso que eu resolvi... Eu cheguei no taekwondo através de um amigo, só que assim, eu já estava procurando alguma arte marcial para fazer. Então, aí quando eu descobri o taekwondo, foi quando meio que colocou tudo que eu gostava numa coisa só. Então, foi onde eu treinava na academia, treinava em casa. Eu era obesa quando eu comecei, então eu tinha aquela coisa de eu preciso fazer e tirar esse olhar de gordinha que não consegue fazer as coisas direito. Então, eu acabei me superando, acabei me destacando em algumas coisas que eu carrego até hoje. Coisas que eu comecei a treinar quando mais nova, que eu tenho, né, os resquícios dessas técnicas até hoje. A arte marcial é uma filosofia de vida, é uma forma de superar você mesmo, de vencer, de lutar, qualquer que sejam as suas dificuldades, qualquer que sejam as suas limitações. Essa academia hoje, eu tenho assim, a felicidade e a alegria de trabalhar com o que tem de melhor, que é elevar a autoestima de pessoas que necessitam. Que eu acho pequeno até adulto. Com certeza, até adulto. A Débora está falando também a realidade de estudo, né? Que ela gosta de estudar isso, Débora? Sim, eu não tenho formação superior, de ensino superior, mas assim, eu gosto muito de estudar coisas relacionadas à psicologia, neurologia, coisas de idiomas. Eu sou apaixonada com idiomas em si, mesmo que eu não seja fluente em alguns, eu gosto de aprender. O que você arranha, assim, que você entende? Inglês, um pouco do francês para cantar, italiano também. Eu gosto de pegar, eu começo sempre pela música, que eu acho que é a forma mais fácil. A música também já é um foco aí. Você já vai treinando a pronúncia, identifica as palavras, então eu começo sempre pela música. A música, você já tinha esse interesse pela música, Débora? Ou ela apareceu depois do taekwondo? Eu comecei a descobrir que eu tinha um certo talento aos 11 anos também, na mesma idade que eu entrei no taekwondo. A minha irmã cantava na época, então eu a via cantando. E aí tinha aquele momento em que eu ficava sozinha, eu arriscava algumas coisas, mas eu também consigo fazer. E aí foi quando eu interessei em fazer a aula de violão, aos 13 anos. Mas assim, foi um período muito curto. Também por essa dificuldade de ter que estar sempre indo no lugar e eu tinha que lidar com outros alunos, então eu acabei parando. E foi na época que eu cismei com a guitarra de todo jeito. Eu queria sair do violão para a guitarra e não tinha guitarra. Aí eu falei, tu não vou tocar mais nada, aquela fase, aí parou tudo. Parei e fiquei 2 anos parada com o violão encostadinho. Aí aos 13, 15 anos, eu voltei a estudar por minha conta. Aí em casa também, a mesma coisa, sempre o mesmo tipo de estudo.
em casa, do meu jeito, com as minhas Então, formas de aprender. Você também é autodidata, né? Porque vai Praticamente aprendendo. Tive que adaptar, né? Porque como eu não conseguia sair para aprender, então, e eu queria aprender, então eu tive que dar os meus pulos aí. Eu tentava tirar de ouvido, foi quando eu comecei a treinar o ouvido. Hoje consigo identificar as coisas assim muito fácil por ter tido essa dificuldade de ter acesso, então eu tive que usar o que eu tinha, que era você mesmo. Aí eu fui desenvolver mesmo a habilidade musical, foi quando eu fui para a igreja mesmo, que aí eu comecei a me expor, né, a fazer o que eu fazia no quarto ali, para outras pessoas ouvirem. Foi bem complicado, tive momentos de crise, assim, em público, né, no altar ali eu travava e ninguém sabia o que acontecia e eu ia lá pro fundo e não, chorar. E aí tinha que ter coragem para depois voltar. Foi uma das coisas que me libertou nessa questão de conseguir fazer o que eu sei para outras pessoas verem. É um traço quase que de perfeccionismo, né, que eles têm, né, de não poder, é uma cobrança muito grande, talvez. E o noivo da Débora, que a gente vai conhecer agora através da partilha dele com a Débora. Vamos ver junto. Viver com ela é um presente de Deus para mim. No começo a gente não sabia, né? Ela não tinha um diagnóstico ainda, mas eu tinha percebido que ela era bem diferente. Tinha suas manias, tinha seus comportamentos, os seus jeitinhos diferentes. Ela tem um universo dela. Às vezes, no dia a dia, até as pequenas comparações, eu dizia uma coisa, ela entendia de outra maneira e vice-versa, às vezes. E quando a gente foi procurar um profissional, foi diagnosticar, a gente já tinha mais ou menos uma ideia do que ela tinha, que era o autismo. Mas isso não atrapalhou nada, na verdade, intensificou, né? Me fez perceber o tanto de coisa que ela superou, o tanto de coisa que ela passou para ser quem ela é hoje. Um exemplo, na minha casa, ela tem uma certa dificuldade de interagir, às vezes, com os meus pais, com os meus irmãos, um lugar muito barulhento. Então, sim, tem coisas que eu vejo que ela se esforce e ela se dedique e muitas vezes consegue superar, que pela limitação dela, eu, por exemplo, não conseguiria. Se eu soubesse das minhas limitações, soubesse da minha fraqueza, eu não conseguiria. E ela faz, e ela se dedica, isso me faz admirar ela mais ainda. Ela é a mulher da minha vida. Ah, lindo! E assim, é interessante que olhar para a Débora, a gente vai vendo que cada um de nós temos, como o Otacílio mesmo disse, cada um de nós temos as nossas dificuldades, temos os medos dentro de nós que a gente precisa superar. E olhar para a Débora a gente olhar e falar assim, não, a gente precisa superar cada dia. O Otacílio tem uma participação incrível, viu? Ele me procurou em alguns momentos, ela teve um momento que ela afastou um pouco, ele me ligou, ela nem soube na época, me procurou, nós conversamos. Fizeram um complô. É uma pessoa Fizeram um complô. muito especial, a preocupação dele com ela é incrível. Como também pode se perceber esse diagnóstico para os pais que estão em casa e o papel da terapia? Bom, nós falamos no início, né, nos primeiros sinais, mas à medida que essa criança vai crescendo e principalmente quando ela entra na escola, que a demanda social é maior, é quando esses sinais chamam mais atenção. A dificuldade de iniciar um diálogo, de manter esse diálogo, de aproximar das outras crianças. Uma outra característica muito importante são as seletividades. Às vezes eles têm uma seletividade alimentar, tem uma seletividade com determinado tipo de roupa, tem seletividade com determinados ambientes. Então eles são muito seletivos. Eles têm o hiperfoco, que quando eles gostam muito, se interessam muito por determinado assunto, eles investem muito nesse assunto. Mas é importante a gente deixar claro, a gente tem também os autistas que são mais graves, que têm como comorbidade a deficiência intelectual, a dificuldade, né, não tem às vezes a fala funcional. Quanto mais cedo a gente fecha o diagnóstico, mais cedo a gente encaminha para as terapias. Às vezes os pais passam por vários profissionais e nenhum deles fecha um diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico ele é um ponto de partida para a gente começar as terapias em busca de uma qualidade de vida. E não um ponto de chegada. Fechou o diagnóstico, pronto, acabou. É o que a Débora até falou para nós, né? Que você não pode fechar e é isso, e olhar no espelho e pronto, acabou. Isso. Mas eu posso ir além. A gente tem utilizado muito a abordagem de integração sensorial. Quando a Débora fala de algumas dificuldades, como a restrição alimentar, a restrição em alguns tipos de roupa, a gente coloca isso muito como a questão do processamento sensorial. Então, a terapia de integração sensorial feita pelo terapeuta ocupacional é de extrema importância. A psicologia também é muito
muito importante porque ela vem de encontro com as dificuldades comportamentais. Essas duas eu fecharia como prioritárias. Família, nesse contexto que nós estamos trabalhando, ela também precisa de cuidados, ela também precisa ser ouvida, direcionada? Não só de cuidados, mas a família é a base de tudo. Eu acredito que o sucesso, né, não só de pessoas como a Débora, mas dos nossos filhos, depende em 99% do apoio da família. O treinamento de pais é muito importante, porque às vezes as dificuldades que a criança apresenta, se os pais não tiverem um acompanhamento e uma estrutura para lidar com essas dificuldades, ele só reforça ainda mais essas dificuldades no filho. Os pais levam os filhos para fazerem o diagnóstico e eles se surpreendem também sendo diagnosticados dentro desse transtorno do espectro do autismo. Eles começam a perceber determinadas características e passam a associar essas características ao seu ritmo de vida, ao seu dia a dia e às dificuldades que eles enfrentaram durante a vida. O hiperfoco pode ser um sinal para a família de onde ele pode investir para o desenvolvimento da pessoa, mas pode investir também para a realidade familiar. E até mesmo para definir um perfil profissional depois, quando chega na idade adulta, que tipo de trabalho que poderia se envolver. Pai para mãe que descobriu agora, o que você diria para ele? Como filha, o que a gente sempre espera dos pais é ter aquela aprovação, certo? E uma coisa que prejudica muito é aquela coisa da comparação, né? Porque você não é como o outro, porque você não faz como seu coleguinha. Então, evitar esse tipo de comportamento é fundamental, porque a gente já se sente privado de muitas coisas. A realidade da criança autista e, em alguns casos, nos adultos também, é a privação. Eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Então, quando fica focado em podar, sabe? Podar comportamentos, podar coisas que, às vezes, a visão dos pais fala assim, ele é estranho. Mas, às vezes, pra gente é bom. Às vezes, é óbvio que você não pode expor o seu filho a um constrangimento. Mas você também não pode privá-lo de ser quem ele é. Se pro autista é bom ficar batendo as mãos, leva ele pro cantinho e deixa ele ficar balançando as mãos. É isso que eu sempre fico tentando fixar, que não é excluindo a nossa natureza que você vai fazer com que a gente progrida. Pelo contrário, a gente vai ser autista o resto da vida. O que vai definir se vai ser bem-sucedido ou não é como as limitações são tratadas. Porque o resto é só característica, são só diferenças, sabe? O que é bom para um filho pode ser que não seja para o outro. Então, ter essa visão com esse ponto de adaptar, mas sem podar a natureza dele, eu acho que é o que determina muito mais do que você aceitar o rótulo, eu tenho um filho autista. É como você vê o seu filho além daquilo que as pessoas... do que eles vão saber que meu filho é autista, que meu filho é deficiente. E além disso, é ver o seu filho como uma pessoa que tem as suas peculiaridades, eu gosto muito dessa palavra, peculiaridades, e que vai precisar de adaptações, mas que não tem nada definido. Ele pode te surpreender muito. Uma coisa muito importante que eu acho, Gabi, é a questão... eu balançando. A gente tá chocando aqui. Da família. Nós vamos te dar o diagnóstico. Esses desafios, essas barreiras, a família encontra muito. Quando a Débora fala da questão de não ser de não receber tanta limitação pela questão do diagnóstico, isso é um problema que os pais enfrentam, é uma guerra diária desses pais, independente do diagnóstico que os filhos tenham. O preconceito é muito forte nas escolas. Eu trabalho com capacitação de professor e orientação e assessoria, e eu vejo assim, os professores têm dificuldade de lidar com os alunos, os pais dos outros alunos têm dificuldade em imaginar, meu filho está numa escola, aquele aluno vai atrapalhar o aprendizado do meu filho. Então a gente ainda tem uma guerra a vencer aí em relação à inclusão. O autista ele precisa de uma rotina muito estruturada, mas ele se desorganiza no meio da rotina. Ele não dá conta, muitas vezes, de organizar essa rotina. Então, aquela dinâmica da escola, quanto mais você vai passando os anos, maior o conteúdo e maior a demanda cognitiva também nesses aspectos. Então, você precisa de uma pessoa para te ajudar, desse mediador. Mesmo na aula, a gente percebe que a Débora ela gosta da aula tradicional, né?
Se você diversifica, Muda muito, não. se você diversifica muito e tal, ela já olha pra mim assim, dá uma olhada e fala assim, Ontem mesmo, né, o mesmo? que você tá arrumando aí? Gente, que conversa gostosa. Muito obrigado, viu, pela presença. Que esse pouco dessa conversa, porque ela ficou tão gostosa que deu vontade de continuar aqui, ó, se deixasse a gente passava a manhã toda junto, à tarde conversando, que ela tenha sido também para ajuda, para sustento, para orientação, para muitos pais, para muitas famílias. Obrigado pela presença de vocês, obrigado, Débora, pelo seu testemunho, pela sua vida, pela superação. Que você continue sendo luz onde você estiver, que Deus continue conduzindo os seus passos aí, que tem muita gente precisando aprender, olhando pelo seu jeito, Débora, de ser, viu? Um beijo, Deus abençoe.